Bom dia, queridos! Vamos a mais um episódio do nosso programa Direito Azul. Na semana passada conversamos sobre legitimidade e uso de energia, das energias vitais, as principais energias que temos, nosso DNA. Hoje, o foco do programa, seguindo essa linha, é ensinar como utilizá-la e para que serve. Eu havia comentado com vocês que a nossa energia, ela cria e constrói qualquer coisa, porque somos deuses, inclusive de acordo com a própria Bíblia, certo? Então, nós temos potencial criador. Quando eu falo em potencial criador, eu não falo apenas de criar coisas novas. Eu falo também em consertar coisas quebradas, restituir, reivindicar. Nós podemos literalmente fazer e desfazer qualquer coisa. Esse é o nosso poder humano divino, certo? Então, quando sabemos conduzir, canalizar e aplicar em direcionamento com intenção mental a nossa energia, nós temos total domínio sobre o campo que algumas pessoas gostam também de chamar de matrix, certo? O que eu quero dizer com isso? Qualquer situação que estiver ocorrendo na sua vida, seja a nível individual, de grupo menor, familiar, seja a nível sistêmico mesmo, a nível mundial, você, com consciência, tem potencial para manipular aquela situação, para conduzir e desconduzi-la. E eu falo muito sério. É inclusive o que algumas inteligências têm feito. Lembrem-se que eu falei para vocês que nós temos uma quantidade muito grande de energia, seja vital, seja sexual, disponível no campo, sem requisição por legitimidade, porque as pessoas aprenderam a liberar essa energia sem fazer uso dela para si mesmos, para si próprios, e essas outras inteligências se utilizam, então, dessa matéria-prima, dessa energia criadora, para construir e para sustentar, vejam, construir e sustentar, não basta apenas construir ou desfazer, você precisa sustentar aquilo, tá? Então, eles utilizam disso para sustentar a realidade que nós temos hoje. Que realidade? A realidade que nós estamos inseridos, que vocês gostam de chamar de Matrix, porque aprendemos que isso é um jogo de simulação. E, na verdade, quando a gente entende que o universo é holográfico, que as coisas elas acontecem primeiro no plano mais sutil de matéria, vamos falar aí das outras densidades, para que depois ela seja manifestada aqui na parte física, na 3D, nós entendemos que isso pode sim ser conduzido, feito e desfeito. Vamos lá, eu havia dito para vocês que a energia, as energias criadoras de tudo são energia sexual, energia de propulsão e energia vital, que é a energia que vem depois disso. É uma energia mais leve. Sabendo disso, quando você direciona o seu foco mental para essa energia, você pensa, bom, eu quero construir ou eu quero conseguir uma casa, saúde, um relacionamento, eu quero atrair a pessoa que está ali direcionada para mim, as pessoas com as quais eu tenho contrato, porque relacionamentos são contratos e a maioria deles pré-encarnatórios, saibam disso, tá? Sejam pessoas que vieram aí para nos ensinar alguma coisa ou pessoas que nós temos no nosso caminho para construir alguma coisa também, tudo é contrato e pré-encarnatório dos dois lados, tá? Mas a gente fala disso num outro episódio porque também é um assunto muito extenso. Quando nós entendemos, portanto, essa condição nossa, esse potencial nosso de criação, nós temos o domínio da nossa realidade. Então, se num ato, por exemplo, um ato sexual, onde eu estou liberando energia sexual, se eu mentalizar a construção de algo, no momento do ápice, se eu mentalizo a construção de algo, aquilo é feito em densidades mais sutis de matéria. Aquilo é criado. Aquilo literalmente é criado. E aquilo, então, passa a buscar ressonância com a nossa realidade material. Lógico que você precisa trabalhar para isso, mas aquilo é criado.
Vamos pensar a nível de inconsciente coletivo, que eu conversei com vocês também bastante a respeito do mar, do oceano. Lembram-se do arquétipo do inconsciente coletivo, do mar, das emoções? Nós temos o nosso inconsciente e nós temos o inconsciente coletivo. Aí vem lá o arquétipo da teia, de que todos estamos ligados, unidos uns aos outros, certo? Vejam, eu dei uma pecinha, estou dando outra pecinha, vamos uni-las? Se eu tiver uma quantidade razoável de pessoas que tenham esse conhecimento e busquem a criação do mesmo resultado, eu consigo mudar a realidade. Vejam como somos poderosos. Então vamos imaginar lá, em 2020 nós tivemos uma pandemia, certo? Esse conhecimento não era tão disseminado como será agora, tá? Porque lembrem-se, eu jogo a informação aqui no microfone, ela vai para a teia, em pouco tempo vai ter bastante gente falando sobre isso. Mesmo que não me conheçam, mesmo que nunca tenham me ouvido, tá? Porque a informação foi para a teia, eu joguei no inconsciente coletivo, é assim que eu trabalho, certo? Se eu tenho uma quantidade razoável de pessoas, isso não precisa ser milhões, não precisa ser 1000, pode ser 1, 2, já resolve e já resolve bastante. Se 2 pessoas ou mais, com consciência, começassem a época lá da pandemia, a utilizar a própria energia sexual para descolapsar o campo da pandemia, nós não teríamos tido ela como ela foi. Ou talvez ela nem tivesse existido. Porque nós temos esse potencial criador. Estou falando sério. Esse é o nosso poder. Então, se eu consigo conduzir a minha energia sexual para desfazer o campo, para descocriar o campo ou para criar algo no campo, aquilo tem eficácia. E eficácia imediata. Significa dizer que em um episódio coletivo, seja uma guerra, seja uma pandemia, que no caso pode ser uma guerra biológica, uma guerra nuclear, qualquer evento sistêmico que esteja a nível global, se eu tiver pessoas utilizando da própria energia em favor da descocriação daquele resultado, aquele resultado descolapsa. Percebem? Vocês podem usar a energia de vocês para absolutamente tudo, para desfazer pandemias, para desfazer envenenamento de alimentos, para desfazer envenenamento de água, para desfazer qualquer criação. Existem doenças, sejam criadas no laboratório, sejam naturais, não importa. Eu posso usar a minha energia sexual para desfazer isso? Posso. Você pode usar a sua. A questão é, quando nós temos um inconsciente coletivo direcionado para o mesmo foco, nós temos um resultado muito mais abrangente. Percebam? Percebam porque eles manipularam a questão de energia sexual ao longo de tantos anos. Percebam porque eles disseram para nós que é um ato pecaminoso, a energia sexual é um ato pecaminoso, ela nos distancia do divino, quando na verdade é o oposto. O divino criador, vamos para a lógica, se o divino é o criador e a energia sexual cria tudo, logo eu preciso ter um divino dos dois lados, um lado masculino e um lado feminino. Aí a gente anula o lado feminino do divino, que é o lado que gera, que é o lado de criação, deixa só o lado masculino, que é o lado de propulsão e de semeadura. A gente apaga o inconsciente coletivo, tira a força das pessoas, faz com que elas não acreditem que elas são co-criadores, e aí a gente conduz o campo, a gente conduz a realidade como a gente quiser. Acabou isso. Tá? A partir de agora, será devolvida à humanidade a consciência de seus reais e verdadeiros poderes. Por isso, nosso código-ordem é o acordar. O acordar individual e coletivo. Então, voltando, como você faz para se defender de um sistema que eventualmente possa estar manipulado para destruir massas de pessoas ou para destruir ou para aprisionar consciências? A sua própria energia com intenção e foco. Intenção mental, intenção cardíaca, porque o cardíaco tem um potencial exponenciado, vamos chamar assim, exponenciado, potencializado para aquele resultado. Então, se a mente cria, vamos lá, 10%, o coração cria 1000%. Estou usando aqui valores de referência que não são nem acadêmicos, mas o objetivo é que vocês compreendam, tá?
que eu quero dizer com isso? Nós temos total poder de transformar realidades. Na época dessa pandemia, inclusive de 2020, tinha muita gente que falava que as vacinas, lembram das histórias das vacinas? Que elas poderiam ser manipuladas ou não. Eu não vou entrar no mérito se elas foram ou não, eu vou dizer para vocês que, na hipótese de ser manipulada, na hipótese de ser uma arma biológica para destruir DNA, para alterar genética e para deixar as pessoas mais doentes, você tem o poder da sua energia sexual e você pode desfazer isso. Você tem legitimidade sobre o seu corpo. Se você disser, nada me contamina, e eu utilizo e eu direciono a minha energia sexual para que nada me contamine, nada te contamina. Isso está até na Bíblia, né? Se você bebe algo que é mortífero, aquilo não te faz mal. Porque você não sabe. Você não sabe dentro dos alimentos industrializados, dentro dos remédios que você toma, dentro da água que você consome, dentro dos alimentos que você consome, você não sabe se aquilo de fato é benéfico ou não, qual que é o objetivo por trás daquilo. Você não tem como saber de forma consciente. Mas você tem condição de bloquear o teu campo energético para que aquilo não tenha resultado contra você. Então, nos seus atos sexuais, seja em parceria ou seja individual, você direciona o teu ápice, o teu orgasmo, digamos assim, com intenção mental e intenção cardíaca para descolapsar o campo, para se proteger, para desfazer guerras, desfazer pandemias, trazer saúde, trazer equilíbrio coletivo e também para a construção de bens materiais. Só que você precisa ter campo e vibração necessária para sustentar aquilo que você criou. Então você tem que vibrar na frequência daquilo que você está criando. Não adianta cocriar algo, aquilo colapsa realmente, fica lá na outra dimensão, fica criado, mas você não tem o teu campo necessário para sustentar e atrair aquilo para você. Ou seja, o resultado não se concretiza. Então você cria na quarta, na quinta dimensão e você sustenta o seu campo para que aquilo possa vir de fato até você. Mas, a nível de inconsciente coletivo, a nível de grandes massas, é muito importante que vocês saibam do potencial criador que a humanidade possui. Então, imaginemos que possamos passar por outras guerras, por outras pandemias, por situações de escassez, por situação de fome, por inúmeras situações. Se a população souber conduzir através da própria energia sexual, nada do que foi construído para destruir terá força. Nem contra você, nem contra a sua família, nem contra o coletivo. Então, se é algo que você pode se utilizar, por que não se utilizar? Não é verdade? Comecem a testar, comecem a emanar, comecem a conduzir. Vou usar minha energia sexual para ter saúde. Vou usar minha energia sexual para reprogramar as minhas células, para me proteger de armas invisíveis. E isso vai ter total eficácia. Sabem que eu tenho recebido já alguns comentários a respeito de algumas coisas que eu falo. Nem todos ficam felizes com o que eu falo. Mas a mensagem precisa ser dita. Uma vez que eu a jogo no microfone, ela vai para o campo. Em outro lugar do mundo que ninguém nunca me ouviu, nunca me conheceu, essa mensagem está no inconsciente dela e fará efeito. Essa é a arma que nós temos contra qualquer mal. O nosso potencial criador, o nosso potencial divino. Então você que me ouve, seja agora ao vivo pela rádio, seja na internet, você que vai me ouvir depois pela gravação do programa também na internet, e você que me ouve a nível inconsciente, sem me conhecer, mas que está captando a mensagem na teia, saiba que você tem potencial criador. Você faz e desfaz qualquer coisa neste mundo, porque você é uma parte do divino. Basta, portanto, que você utilize sua própria energia com consciência mental e intenção cardíaca. Eu não quero ficar doente. Se vier uma outra pandemia, sei lá, vamos pensar aqui. Imagina que surja outra pandemia, outra catástrofe biológica. A gente está começando a ter alguns eventos da própria natureza aí no nosso cenário brasileiro, que nós não tínhamos antes, certo? Mas isso está começando a vir. Eu quero mudar a minha realidade. Muito bem, direcione a sua energia, direcione o seu foco e aquilo não te atinge.
Esse é o ponto principal. Você tem direito de saber disso. Você tem direito de ter esses poderes devolvidos a você, à sua consciência. Isso é o principal, isso é o que mais importa, ok? A gente estava falando também aqui sobre alimentação, né? O que eu posso, o que eu não posso comer? Chega uma época que as pessoas começam a falar, a água está contaminada. Tal coisa tem determinada substância que faz mal. Já ouvi falar também de grafeno, de flúor, né? Tem de tudo, gente. Mas, como eu tô falando, se você usar a sua energia para proteger as suas células, proteger o seu campo, isso não te atinge. Eu ouvi recentemente de uma pessoa que eu não era tão evoluída, ó as ideias, que eu não era tão evoluída por conta de determinada dieta que eu sigo, né? E aí vamos pensar, por exemplo, o que Jesus diria para vocês, porque é muito semelhante ao que eu, de fato, disse e o que eu, de fato, vou dizer. Nada que entra pela boca contamina. É lógico que dentro de uma expansão de consciência, você passa a perder um pouco de vontade de consumir determinados alimentos. Seja proteína animal, seja alimentos processados, a própria alteração do teu campo vai fazendo com que você modifique algumas coisas. Mas não é o fato de você consumir proteína animal que te torna mais ou menos evoluído do que alguém. Porque eu tenho 20 anos de direito, eu estudo direito há 20 anos. Eu já vi serial killer sendo vegano. Então não tem nada a ver. É ridículo falar isso. Tá? A pessoa que fala uma coisa dessa, ela tem uma consciência muito inferior. Ainda. A tua evolução, ela não está diretamente ligada ao que você consome de alimento ou não. Lembrem-se, existe uma mudança vibracional entre tudo aí que está acontecendo que pode fazer com que você modifique a sua alimentação, mas isso não é um rol taxativo, tá? Nada muda a tua evolução se você consumir determinados alimentos ou deixar de consumi-los. Você tem poder sobre o seu DNA. Então, vamos começar a prestar atenção no que realmente importa. Vamos começar a usar a nossa energia direcionada para o que realmente faz sentido, ok? Quanto mais a gente vira para o outro e julga e diz, você é isso, você é aquilo, eu estou espelhando a minha própria evolução, eu não estou analisando o outro, eu estou me analisando. Se eu digo para o outro, você consome tal alimento, por isso você não é evoluído, eu estou dizendo isso de mim mesmo. Percebe? É assim que funciona a psicologia básica, tá? Então, o objetivo é, vamos usar a nossa energia com inteligência, com foco direcionado, para que possamos modificar e construir realidades. Porque o momento atual e os próximos momentos vão nos exigir isso. Se nós passarmos de novo por situações catastróficas, situações difíceis, não contem com proteção externa. Vocês precisarão contar com a proteção interna. É o Deus interno. É a tua consciência aliada à manifestação de vontade genuína. Saibam, lembrem-se que vocês têm energia criadora, que vocês podem ou não ser influenciados pelo campo. Vocês não precisam ser influenciados pelo campo. Vocês não precisam ceder a programações de pseudo-líderes que acham que podem conduzir o destino da humanidade. Você é uma partícula de Deus. Você constrói a sua própria realidade. Mude o seu campo vibracional. Assuma a legitimidade sobre o seu DNA, sobre as suas células, sobre o seu campo, sobre os seus corpos. E conduza a sua vida da forma correta. Porque tudo que você faz é lei de ação e reação, direito azul. Se eu desequilibro a balança, ela vai retomar o equilíbrio. Então saibam que diante de uma ameaça, você tem potencial criador para transformar aquela realidade. Sempre. Você precisa acreditar, ter certeza do que você está fazendo, direcionar a tua energia com foco mental, com foco cardíaco, sentir que aquilo realmente já aconteceu e sustentar o teu campo dentro de uma frequência compatível ao que você está criando. Esse é o ponto. Se nós tivermos na humanidade pessoas, uma quantidade significativa de pessoas que façam isso,
nós descolapsamos qualquer realidade, qualquer programação maligna, qualquer situação que não seja favorável diretamente aos interesses de evolução humana. Percebem? Você tem o poder. Você só precisa lembrar disso. Você só precisa acordar. Lembrar quem você é e exercer a sua legitimidade. Exercitar o seu poder dentro do que te compete. Não permitam tecnologia intrusa. Não permitam que outras consciências se utilizem do seu potencial criador para criar coisas das quais você não concorda, coisas que serão prejudiciais a vocês. Parem de aceitar ser manipulados. Parem de aceitar ser indiferentes ao que vocês acham que não existe, porque isso, a ignorância, o achar que não existe, o achar que tudo isso é mentira, é uma grande arma também que eles se utilizam, certo? Então, vamos lá? Intenção mental, energia, direcionamento, foco e ação. E sustentar o campo para que isso, de fato, se mantenha. Isso é extremamente necessário, extremamente importante. E em momentos urgentes, vocês se lembrarão do que eu estou a falar aqui agora. Vocês se lembrarão, é no momento da fragilidade, é no momento que você não tem tantos recursos, que você se vê, né, vendido dentro da situação, que você se vê hipossuficiente dentro da situação, que você precisa se lembrar, não, eu tenho potencial criador. Eu vou ajudar a resolver isso. Eu vou ajudar a descolapsar o campo. Eu vou desfazer o que estão tentando fazer a nível global, a nível social, a nível familiar. Essa mensagem é extremamente perigosa. Eu já tenho até sofrido algumas ameaças por conta dela, estou falando sério. Ameaças diretas. Mas vocês têm direito de saber disso. Utilizem os seus direitos. Compartilhem a sua energia para o que realmente importa. Parem de deixá-la livre e disponível no campo. Utilizem ela para a sua saúde, para o seu sucesso, para o sucesso e evolução da humanidade. Utilizem a sua energia criadora em consonância com as frequências e as energias de luz. Com a frequência do amor, acima de 500 Hz, por exemplo, você já consegue co-criar um campo muito favorável. Não só para você, mas para o seu coletivo. O seu coletivo mais interno e o coletivo mesmo global, social. Certo, gente? Vamos tirar a carta? Isso é muito importante, tá? Assistam isso mais de uma vez. Assistam os outros episódios. Eu sempre falo isso para vocês, assistam os demais episódios, estão todos disponíveis no YouTube da rádio e no próprio YouTube do Direito Azul. Tudo que vocês colocarem na internet, nas redes sociais, o Direito Azul, é conteúdo meu e vale a pena ser pesquisado, vale a pena ser visto. Tecnologia! Olha só que bonitinha essa carta, adoro essa carta. Tecnologia natural. Tecnologia natural e tecnologia artificial. Seja ela de informação, seja ela biológica, porque tudo é informação, certo? Vocês têm a própria tecnologia, o próprio poder divino interno. Nós temos a tecnologia natural, vamos utilizá-la para que isso possa construir uma realidade mais favorável a todos nós. Certo, gente? Até semana que vem e um grande beijo para vocês. Tchau, querido.